menos essa é a primeira live que eu realizo, né? Então já tô feliz com a presença de vocês. Mas depois a gente pode estar compartilhando, né, no IGTV, né? Aí eu passo de forma gravada para as pessoas que quiserem assistir. É um prazer tê-los aqui comigo, né? Nessa primeira live que eu estou fazendo, né? Então, desejo a todos uma boa live, que vocês possam gostar, né? E vocês podem fazer seus comentários, depois eu vou tentando responder o que eu puder, né? Então, o que seria então o tema, né, da nossa live de hoje? Como desenvolver os talentos do seu filho ou do seu aluno, né? Muitas vezes, né, quando a pessoa, a família, né, tem um bebê, né, o que acontece? Tem aquela sensação de proteção, né, uma proteção que tem que proteger sempre, né, deixar de forma que você venha proteger. Isso aí acaba, em muitos casos, sendo um exagero, né, uma proteção excessiva, né, impedindo a criança de fazer determinadas coisas, ajudar nas tarefas domésticas, de acordo com o que vai crescendo. Desde bebezinho, às vezes acontece dos pais colocarem a criança no bercinho e logo está cheio de coisas em cima dele, móveis, desenhos, brinquedos, né? E o que acontece? A criança, ela fica com excesso de informação. E o que ela precisa descobrir, né? Ela precisa descobrir as suas mãos, os seus pezinhos, né? E assim ela vai descobrindo o mundo ao redor e aprendendo a observar. O excesso de informação, às vezes, também atrapalha no desenvolvimento da criança, né? E o desenvolvimento de talentos que ela pode estar, né, adquirindo com o tempo. Porque o talento, às vezes a pessoa nasce já com um determinado talento, mas ele precisa, sim, ser desenvolvido, né? Então, nós precisamos de pais que apoiam nessa parte, né? Os professores também, quando são professores da educação infantil, né? Que lidam com os bebezinhos, né? E vai desde os pequenininhos até o ensino superior, né? Então, a observação é extremamente importante nessa parte, né? Então, o que os pais podem fazer, né? Com as crianças pequenas, né? Pode estar deixando a criança livre, né? Brincar com o que elas gostam, observar é uma parte muito interessante, né? Porque você observando a criança, seja ela de qual idade for, você vai conseguir observar o que a criança gosta. Por exemplo, a gente percebe, né, nas crianças pequenas, bem pequenininhas, né, que nem andam, que você dá um brinquedo para elas não gostam tanto. Né, o que elas vão gostar? Elas vão gostar de mexer com plástico, né, um plástico de uma tampa, né, um plástico de uma bolacha, né, ou então a etiqueta de uma roupa. Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós temos que tentar observar tudo isso que essa criança gosta, né? Tudo isso que ela vai movimentando as mãos, né? Ela vai acabar trabalhando nessa parte da movimentação também. Por quê? Porque nós temos talentos também que são desenvolvidos sinestesicamente, ou seja, aqueles que a gente usa as mãos, né? Como tocar piano, né? Fazer artesanato, né? E não necessita ser necessariamente esses talentos voltados para a área só da arte. Existem vários outros tipos de talentos que podemos estar trabalhando, certo? Então, o que eu falo isso para vocês? Porque às vezes a gente pensa, mas eu vou colocar o meu filho para fazer a aula, né, de piano, mas você nem sabe se o seu filho gosta ou não. Você nem sabe se ele vai conseguir trabalhar isso, porque às vezes ele não foi incentivado nessa parte. Para ele vai ser uma coisa muito difícil. Então a família, ela tem essa parte muito interessante que tem que trabalhar esses talentos com seus filhos, incentivar, elogiar, né? Não muitas vezes ficar preocupado somente com as partes falhas, né? Mas as partes que eles venham a mostrar que eles têm um bom desenvolvimento. E as partes falhas, trabalhar, né? Tem várias atividades domésticas, né, que pode colocar as crianças para estar ajudando e desenvolver, né? Por exemplo, a mãe vai escolher feijão, vamos supor.
né? E ela não vai deixar o filho escolher o feijão porque vai vai demorar muito, né? E assim, às vezes a mãe não tem paciência nem de ensinar. Oi, tudo bem? Então, como que nós vamos fazer, né? Então, a mãe, os pais têm que ter paciência com os filhos, têm que ter paciência de ensinar essas tarefas, esses talentos, né? Que mesmo que são coisas diárias, cotidianas, elas vão desenvolver outras. Eu posso dar um exemplo para vocês de eu mesma, né? A minha vivência. A minha mãe, ela me teve com a idade de 43 anos, né? E quando eu nasci, a minha irmã, que era mais nova, a diferença nossa é de 12 anos. Né? Então, o que né, minha mãe surpreendeu, porque era uma idade já para muitos avançada, né? E a minha mãe, ela já tinha, assim, antigamente, não era igual às senhoras hoje de 42, 43 anos. As mães já tinham rostos mais envelhecidos, né, pelo sofrimento. Então, a minha mãe passou uma parte bastante difícil, né? Por conta dessa gravidez numa idade mais avançada. Hoje a gente já vê mais casos, né? Então, o que era a preocupação da minha mãe? A preocupação da minha mãe era de me ensinar coisas para eu ser independente. E baseado nisso que a minha mãe fez, mesmo tendo pouco estudo, eu passei a entender que é importante demais ter os talentos desenvolvidos. Sendo na culinária, sendo numa limpeza doméstica, sendo em qualquer coisa, é um talento. É algo que a pessoa pode desenvolver, né? Então, é muito interessante, né? Porque as famílias às vezes têm medo. Eu já tive uma aluna uma vez que já era grandinha. Oi, Luana, tudo bem? Eu não estava conhecendo o seu nome do perfil, mas agora eu já entendi. Então, o que acontece, né? Eu tive uma aluna que a mãe falou para mim assim, eu fui ensinar minha filha cozinhar, né? E o que aconteceu? Ela se queimou. Aí nunca mais eu deixei ela cozinhar. Mas a gente se queima, né? Uma coisa que a gente tem acontecendo na nossa vida. A gente tem que se frustrar pra gente conseguir, né? Passar, né? Por esses obstáculos, né? E a minha mãe desde cedo me ensinou a bordar, me ensinou a fazer tarefas domésticas, a cozinhar, a me virar realmente. Então eu acho que essa parte é muito importante, que às vezes a gente lida, né? Com pais na escola, nós que somos professores, que as crianças elas mal sabem desrosquear uma tampa de uma garrafa, né? Às vezes a gente está lidando com isso e essa criança ela nem isso a mãe pediu pro filho fazer, né? Então esse movimento também de desrosquear, de escolher feijão, de dobrar roupa, tudo isso faz a criança desenvolver e a partir disso vários talentos podem ser desenvolvidos. Mas só que se isso não for feito, né, o que acontece? A criança vai ficar naquele mundinho que não vai saber o que fazer. Eu já tive casos que eu fui levar as crianças num campo de futebol, as crianças não sabiam o que fazer, né? Chegou lá, elas ficaram olhando assim, elas mal sabiam brincar. Então, pais, vocês têm que brincar com seus filhos, desenvolver essas habilidades, fazer tarefas com eles, né? Mas eu não consigo, eu não tenho paciência, né? Mas então você vai ter que buscar a ajuda de um profissional, algum profissional que possa lhe ajudar, algum professor, psicopedagogo, né? Ou alguém que possa estar te ajudando a como lidar com isso, né? Como lidar com essas tarefas cotidianas que pode estar ajudando você a desenvolver o seu filho, né? E às vezes eu já vi também muitos casos de pais que está servindo a mesa, né? O filho tem em média uns 9 anos e o pai vai lá e simplesmente ele corta todos os pedacinhos de carne para ele. Então isso o que está acontecendo? Está evitando desenvolver o seu filho, porque esse movimento de cortar, ele também é importante para melhorar a letra da criança, né? Porque é um movimento de pinça, né, que a gente fala. Então precisa muito mesmo essa parte de desenvolver os talentos, né? Seja eles quais foram, né? Desde, igual eu falei para vocês, desde a parte das tarefas domésticas
até o ensino superior. Nós temos que ter um olhar diferenciado para esses alunos, para os nossos filhos, né? Qual o talento que ele precisa desenvolver? Ah, mas ele não tem talento nenhum. Não, alguma coisa ele tem. Alguma coisa você consegue extrair daquela criança, daquele aluno, daquele adulto também, né? Então todos têm talento, só que eles estão muitas vezes adormecidos. Às vezes a própria pessoa, ela não acredita em si mesma, né? Se subestima. Então o que ele precisa? De uma pessoa para mediar aquele talento. Eu mesma já consegui vários sucessos com vários alunos que chegaram aqui, mal falavam, tinham dificuldade para falar, né? E hoje tocam instrumentos maravilhosamente bem. E esses estudos, né, dos instrumentos musicais também ajudam o desenvolver de outras habilidades, né? Eu tive alunos que tinham dificuldade na matemática e por conta dos estudos musicais, principalmente da teoria musical, ele passou a entender, né, o funcionamento real da matemática, porque era algo que trabalhava a realidade dele, né, o que ele estava vivendo, e ele passou a entender melhor, né? Então, assim, são várias opções que nós temos, né, para estar trabalhando esses talentos, não só aulas de música, arte, mas de tudo. Por exemplo, se nós estamos em plena pandemia, né, o seu filho adora andar de bicicleta e você não sai com seu filho, né? Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Você tem que ter tempo para o seu filho. Você tem que ter, porque o seu filho, você vai perder a parte mais importante da vida do seu filho, né? Então nós temos que lidar com isso, com essa situação também que nós estamos vivendo, para dar atenção para os nossos filhos nessa parte também do lazer, porque andar de bicicleta é extremamente importante. Às vezes está aquele calor, você não tem como sair para levar seu filho para nadar, mas você tem uma pequena piscina lá de plástico, né? Dá para fazer inúmeras atividades. Ah, mas eu não sei. Então você tem que buscar um profissional, uma ajuda, pedir ajuda para a professora da escola, porque as professoras da escola, eles têm muitas ideias, né? E às vezes a gente tem medo, né, de perguntar para a professora da escola, ou tem aquele receio, né? O que eu posso fazer com meu filho? Eu tenho vergonha de falar que não consegue, eu não tenho paciência. Ah, eu não sei brincar com meu filho. Ah, eu não dou conta, né? Então nós temos que buscar isso, né? Tem que buscar, porque isso vocês acabam ajudando nós, quando professores, porque quando a gente tem uma criança independente na sala de aula, flui, a aula flui, diferente de uma criança que a gente tem que ficar em cima dela para pegar na mão e escrever, porque ela não vai sozinha, né? E não é porque, às vezes, a gente pode pensar, ah, mas ele tem uma dificuldade de aprendizagem ou ele tem uma necessidade educacional especial. A gente não pode pensar por essa parte, porque todos conseguem. Porque nós vemos vídeos, eu mesma, eu conheço uma pianista, vou citar esse exemplo porque eu vejo sempre, ela não tem o braço esquerdo e ela toca. Ela toca a mão esquerda com essa parte aqui, né? Que ela não tem as mãos, mas ela tem essa parte. Então ela apoia, né? Oi, Lívia, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então nós temos que trabalhar tudo isso, né? Se a criança tem uma necessidade especial, ela consegue conviver com essa necessidade especial. Basta a gente conseguir desenvolver isso, acreditar naquela criança. Ter pena também não é algo que a gente faz desenvolver. Não faz, infelizmente não faz. Eu custei acreditar nisso, mas eu consegui aprender de acordo com a minha trajetória na escola, na minha vivência também, né? Então a gente ter muita pena, ah, mas eu tenho pena dele porque ele tem isso. Eu já tive um aluno autista que falou pra mim assim, ah, mas eu sou doente, né? Então, nossa, você é doente, mas não pode fazer nada. E não tinha, assim, aparentemente, né, fisicamente, nada que impedisse. Mas só que os pais falavam, ah, ele é doente, ele não pode fazer isso. Ele pode e ele consegue. Na mesma forma que a gente vê um aluno, ah, ele não aprende a ler, ele não aprende isso. Eu escuto vários professores falando, aprende, só nós precisamos de estratégias e maneiras dele estar aprendendo, né, e tentar melhorar essa parte também. Verdade, Patrícia? Então, né, nós precisamos parar com essa parte das crenças limitantes, no caso que a Patrícia citou,
né? Precisa desenvolver isso, romper isso, né? Esse ensino engessado, infelizmente, que nós estamos tendo nas escolas, atrapalha muito o desenvolvimento dos talentos, independente se o aluno é superdotado ou tem necessidade educacional especial ou é um aluno comum, né? Não desenvolve, porque o professor fica lá na frente, fala, quer que ele né, aprende só de falar. Não, mas nós precisamos de práticas diferenciadas, nós precisamos de professores com vontade de dar aula, nós precisamos de professores, pais que ajudam, família que ajuda, porque quando nós temos uma família que ajuda e os professores com boa vontade de dar aula, o sucesso é garantido, né? Eu já tive a oportunidade, eu tenho 2 alunas que fazem aula aqui de musicalização comigo, que assim, que as mães, sim, são espetaculares. A preocupação que essas mães têm com as filhas delas, né? Uma preocupa porque falou pra mim assim: ai, a minha filha, ela tá muito agitada pra dormir à noite, né? E ela tem apenas 3 anos. E ela tem muitos sonhos, assim, acorda de repente no meio da noite. O que ela fez? Ela levou ela na psicóloga e depois levou no médico, passou um remédio mais natural pra ela conseguir dormir. Então é uma preocupação que ela teve, né? Então a outra mãe preocupada porque a filha tem um medo absurdo de gato, tem um medo absurdo, procurou, né, uma ajuda. O pai precisa ter essa mente aberta, não deixar o seu filho de lado. Exatamente, Luana, nós precisamos de professores capacitados e pais comprometidos, né? Então essa união, né, faz o quê? Faz a diferença, né? O sucesso da aprendizagem é totalmente diferente, né? Porque, né, eu já vivenciei práticas que deu muito certo porque eu contava, né, com essa parte da família. A Patrícia está fazendo uma pergunta: o que fazer para atender a criança SD na sala de aula regular? Então, Patrícia, eu nunca tive um aluno superdotado na sala regular que eu soubesse, né, que tinha um laudo, né, ou era identificado, né? Mas eu tive um ou 2 alunos que eles destacavam no meio dos outros, né? Então eu dava aula numa sala de 1º ano e esse aluno, ele já sabia ler antes de todo mundo, ele já sabia ler e já sabia escrever com letra cursiva. E assim, ele falava as respostas tudo antes da hora. Tudo ele sabia antes, mas aí atrapalhava eu conseguir, né, trabalhar com os demais alunos, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a perceber que ele tinha esse desenvolvimento mais elevado que os outros, eu comecei a dar tarefas mais difíceis para ele. Eu comecei a prestar atenção no que eram as dificuldades dele. Ele sabia ler e ele sabia escrever, mas ele não sabia interpretar. Pode, Luana, o que você precisa? Se você quiser ajudar, pode. Então, o que acontece? Se você consegue dar essas atividades um pouco mais desafiadoras, né, para esses alunos, que eles apresentam uma média mais elevada dentro da sala, você já consegue controlar ele e você consegue dar atenção para os outros, porque às vezes você tá lá, né, nessa sala mesmo que eu estava, eu tinha 15 alunos, e eu tinha 2 ou 3 que tinham as habilidades um pouco mais acima, e acabava que esses atrapalhavam um pouco a sala. Então, para manter nessa organização, né, dessa sala, a gente tem que propor cantinho da leitura, cantinho de jogos, né? Eu às vezes pedia para eles saírem, né, os que terminavam primeiro, para eu conseguir dar atenção para os que possuíam uma dificuldade de aprendizagem. Eu conseguia fazer para eles saírem, fazer leitura para outras salas, né, porque era 1º ano. É isso mesmo, Patrícia, o enriquecimento intracurricular é muito interessante, é o que devemos fazer mesmo. E a Luana está falando, o importante é ter momentos de oferecer trabalhos diversificados. Exatamente. Então, eu fazia isso, né? Terminou, pedia para fazer leitura para outra sala. Eles tinham vergonha. Alguns tinham, que era muito pequenininho, 6 aninhos. E iam ler. Ou então eu colocava lá fora, no corredor, para eles lerem, né? Eu fiz um jogo, como eles estavam no comecinho da alfabetização, eu fiz um jogo com spinner. E eu coloquei num quadrado assim de uma placa, daquelas placas de vinil,
E eu coloquei o spinner e as sílabas para eles formarem letras, palavras, né? E tinha de letras também, do alfabeto. Então, isso eles intertinham os que iam terminando e eu conseguia dar mais atenção com os outros alunos, né? Então, isso conseguia fazer com que eu conseguisse nivelar a sala, né? No caso, antes mesmo de eu começar a aula, eu fazia uma rotina. Eu fazia uma rotina diariamente, que eu usava, o que eu usava, né, naquela parte? Eu começava, cantava, né, a música do calendário, que sempre a gente canta, de boas-vindas, e eu começava com os ajudantes, né? Os ajudantes, eu usava o nome deles no quadro, né, quando estava nos primeiros dias de aula, né, porque às vezes o primeiro ano, na rede pública, eles não vêm sabendo ler, né? Então eu trabalhava o nome do ajudante do dia, contava as letras, contava as vogais, contava as consoantes, e aí ia trabalhando isso. Os que sabiam mais, eu já juntava as sílabas e formava o nome. Aí depois o que eu fazia? Quantas faziam um problema lá na frente? Se o nome do João tem uma consoante e ele tem 3 vogais, né? Aí fazia uma conta. Quantas letras tem o total? Aí eles faziam uma continha para eles entenderem o problema, entendeu? Aí depois, eles faziam o material dourado, desenhavam no quadro, tudo isso antes de eu começar a aula. Então, com o passar do ano, eu ia aumentando. Começava com o primeiro nome do ajudante, no outro dia outro ajudante, até terminar todo mundo. A hora que terminava todo mundo, naqueles dias, eu conseguia aumentar para o segundo nome. E isso também, eu também fazia. O ajudante ajuda muito, Patrícia. E no caso, isso é interessante, porque o que acontece? Tem professora que escolhe os preferidos. Elas escolhem só os preferidos, tipo, só aqueles que ela acha que é esperto. E isso não faz desenvolver a outra criança. Tipo, o outro fica triste lá no canto. Eu já participei de gincana que a professora pegava só os que sabiam jogar bola. Só os que jogavam. Os que eram um pouquinho com mais dificuldade não fazia. Pois é, eu também gostava muito, Patrícia. Eu ajudava as crianças deficientes que eu tinha, né? Ajudava muito. Então, aí os ajudantes, eles adoravam ir no quadro, eles esperavam ansiosamente para ir no quadro, o dia deles, eles contavam. Aí o que acontece? Tinha um quadrinho do lado que tinha o nome de todo mundo, né? E aí nesses nomes, né, tava na ordem alfabética, meninos e meninas separados assim, pra gente fazer a contagem todo dia, né? Então eles amavam, esperavam ansiosamente e passavam, igual eu falei pra vocês, começava o primeiro nome, depois eu ia pro segundo, depois eu ia pro terceiro ou quarto, dependendo do nome da criança. E aí eu percorria todos os nomes. Depois eu juntava as sílabas e trabalhava os sons das letras. Por exemplo, o nome de uma aluna, Larissa, né? Então eu trabalhava o som do L, né? E aí ajudava muito. Então, Patrícia, aí tem uma parte que, por isso que é importante dessa parte psicomotora. Eu trabalhava muito gincana com as crianças, porque fazia boliche, fazia tiro ao alvo, né, corrida, brincava de queimada, porque eu adoro jogar bola. Então, olha pra você ver, essa parte você ficava de lado, porque você não era boa na parte psicomotora. E aí garanto pra você que aí as professoras, no caso, as que eu já vi, escolhia só os bons para fazer determinada coisa para ganhar a gincana, não para desenvolver a criança, né? Então isso é necessário demais, né? Por exemplo, esse aluno que eu falei para você que ele sabia ler antes, eu pedia para ele, eu levava uma garrafinha de água. E sempre, né, eu gosto de pedir para eles fazerem alguma coisa para mim fora da sala, quem é o ajudante do dia, para eles aprenderem comandos, né? Entender o que eu falei e passar o recado ou fazer alguma coisa. Eu pedia para ele levar a garrafa e encher para mim, ele não conseguia desrosquear aqui. Ele não conseguia. Ia a garrafa e voltava do mesmo jeito. Aí eu conversei com os pais e pedi para eles trabalharem isso, trabalhar chutar bola, né? Porque ele era muito bom, muito inteligente, mas a parte motora não era boa. Aí depois o pai e ele contou pra mim que eles brincaram muito de pênalti. E aí começou a desenvolver.
E esse menininho era muito baixinho, muito pequenininho. E quando nós fomos jogar queimada, eles adoraram jogar queimada. E ele ficou muito bom para jogar queimada. Então ele teve um talento desenvolvido que não estava tão desenvolvido, por conta que o que ele fazia? Ele brincava só de escolinha. Só de escolinha na casa dele, não brincava de outra coisa. E aí o pai começou a prestar atenção. Então às vezes a gente precisa dessa abertura, né? Às vezes a gente precisa abrir a mente dos pais para eles entenderem o que o filho precisa, né? Porque às vezes o pai quer, eu quero que o meu filho estude, seja médico. Mas ele precisa aprender a se virar, ele precisa aprender a cozinhar, ele precisa fazer alguma coisa, porque às vezes ele vai morar fora e não vai saber, né? Então eu trabalhava tudo isso na sala de aula, eu tentava fazer de alguma forma para nivelar, né? Tudo, para tentar o máximo possível para manter nivelado, os bons ficarem melhores ainda e os mais fraquinhos entrarem numa média boa para conseguirem passar de ano já lendo, né? Então essa parte também é muito interessante, né? Então a gente precisa contar com tudo isso, né? Um apoio de todas as partes, né, da equipe da escola, dos pais, né, dos professores, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser perguntar, eu não sei se eu consigo, como que eu consigo ver os comentários, que essa primeira que eu tô fazendo, deixa eu ver, eu só consegui ler alguns. Deixa eu ver. Eu acho que eu consegui respondendo de acordo com que vocês foram postando. Então, pessoal, hoje que eu queria passar um pouquinho para vocês, como é a minha primeira live, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, eu tenho passado alguma coisa para vocês, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, né, que eu puder responder, mas é uma coisa que eu quero muito trabalhar, né, que é essa parte do desenvolvimento de talentos, sejam elas crianças superdotadas com necessidades educacionais especiais ou crianças consideradas comuns. Como gerir alunos, filhos em meio à pandemia? Bom, eu acho difícil, né? É difícil, mas eu acho que tem que manter uma rotina. Os pais têm que fazer uma rotina, estabelecer rotina tanto com os filhos quanto com eles mesmos, né? Porque no caso, né, como que você vai lidar com o seu trabalho? Você está trabalhando em casa, tem alguns que estão em casa, e você está com seu filho fazendo atividade lá, que tem horário da escola, algumas escolas têm live também. Então tem que ter uma rotina, tem que organizar a rotina, né? Tem que tentar fazer um jeito de brincar com seus filhos lá fora para gastar energia, porque energia canalizada vira ansiedade, né? E em frente a essa pandemia é uma das coisas que mais tá aumentando, né? Que é essa parte dos problemas mentais, né? Os adoecimentos mentais, né? Então eu acho que a rotina é extremamente importante. Certinho? Obrigada, Cristiane, pela sua presença. Fico feliz, viu? Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem que tá aqui. A Simone, a Luana, a Patrícia, a Cristiane. Pessoal, então eu vou encerrar por hoje, que eu ainda não tenho muito costume de fazer, mas eu vou aprimorando. Mas nem todo mundo tem quintal. É verdade, Patrícia, tem isso também, não tem quintal. Então faz circuito no sofá para as crianças pular, virar cambalhota, põe colchão, faz cabana na cozinha, né? Então dá para fazer muita coisa dentro de casa, brincar no escuro, né? A minha mãe, eu lembro que a minha mãe, embora tenha muito pouco estudo, então eu lembro que acabava a luz, né? O que acontecia? Tinha aqueles isqueiros que não tinha fogo. E o que fazia? A gente ficava em frente ao espelho tirando foto, a gente não tinha celular, né? Não tinha essas coisas. Então fazia assim, e a hora que você apertava o isqueiro, parecia que a sua foto fixava lá. Então era formas da gente distrair, né? De fazer outras coisas. E também eu acho que é um momento para os pais também conhecerem os filhos,
né? Ter uma relação de amizade também com os filhos, porque, né, muitos trabalham fora e não tem esse contato com as crianças, né? Porque você trabalha o dia inteiro, eu vejo meu filho só de noite, a hora que vai dormir, né? Então eu acho que é um momento também de criar vínculo, e esse vínculo também gera confiança, né? E ajuda muito, né? Então acho que dá para fazer muita coisa, é só usar a criatividade. Se o pai ou a mãe não tem talento, tem que buscar esses talentos que estão adormecidos. Eu sempre falo, vocês nunca podem esquecer que vocês também foram crianças. Vocês foram crianças. Eu amava ser criança, eu fui criança há muito tempo, né? Eu fui crescer, era muito alta, mas mesmo assim era muito criançona, né? Então tudo isso ajudou a brincar muito, a criar muito, né? Então isso aí ajuda bastante também. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Isadora, tudo bem? Então, pessoal, eu vou estar encerrando a live hoje, né? Eu vou deixar ela gravada. Ah lá, eu pintei os meus quartos com as minhas filhas. Excelente! Movimento do Jack Chan, né? Um exemplo excelente de trabalho, porque quando a gente assiste o Jack Chan, a gente não entende por que ele faz trabalho karatê usando o movimento do pincel. E é um movimento necessário de leveza. E tudo isso ajuda a criatividade, ajuda na expressão, né? Então, eu acho assim, que eu também aqui em casa, eu não tenho filho ainda, mas eu fiz muita coisa. Eu aprendi a cuidar de horta, eu aprendi a plantar jardim nessa pandemia, eu aprendi um monte de coisa, pintei parede também. Então eu acho que tudo isso são formas de estarmos desenvolvendo os nossos talentos, e acredito que nessa pandemia nós vamos ter muito mais talentos desenvolvidos, porque as pessoas estão cuidando muito das suas casas, né? Muitos estão prestando atenção de como decorar a casa, como arrumar a casa, como deixar mais confortável, né? Porque tá vendo que há necessidade disso. Eu mesmo, muitas vezes eu chegava na minha casa, era à noite, né? Eu via a minha casa só à noite, né? Então esse é um momento que nós vamos ter, vocês podem ter certeza, vamos ter muitos talentos aflorados aí após pandemia, né? Mais alguma coisa, pessoal? Tudo tranquilo? Então, pessoal, estarei encerrando a live de hoje, né? Amanhã eu farei outra, todo dia eu vou fazer uma live para estar trabalhando isso, né? Depois, se vocês tiverem algumas sugestões baseadas nessa parte do desenvolvimento de talentos, né? Eu gostaria de ouvir, tá bom? Agradeço a participação de vocês hoje pela primeira live que eu venho fazendo, e vou fazer mais para passar o que eu sei um pouquinho para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!